Minha gente, no balanço do mar, oi, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Vamos chegando no balanço do mar, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Sou Cristiane no balanço do mar, Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Eu sou o Fernando no balanço do mar. oi, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Povo de Santos, a gente vai saudar. Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Quem vai chegar no balanço do mar? Coqueiro balançou, coqueiro balançou. E a nossa história já vai começar. Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Quando a maré terminar de vazar, mas a maré tá cheia. Tá cheia, a maré tá cheia, tá cheia, A maré tá cheia, a maré subiu, sobe maré, oi, desce maré, a maré subiu, sobe maré, desce maré, 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 eu vou pra ilha de maré, 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 eu vou pra ilha de maré, 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 pra ilha de maré, 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 pra ilha de maré. Chegamos! E a nossa história também. A história da menina Janaína, que morava bem pertinho do mar. Todos os dias, a menina Janaína ia brincar com a mãe dela na praia. Ela adorava cavar aqueles buracos fundos e ficar lá dentro enterrado até o pescoço. Fazia castelo gigante, cavava um túnel de um lado, a mãe cavava um túnel do outro lado, e as mãos das duas se encontravam lá no meio do caminho. A menina adorava brincar nas piscinas com os peixinhos coloridos e também amava fazer nada. Ficava sentada numa pedra, olhando aquele lugar longe, onde o mar encontra o céu e o céu encontra o mar. Pois numa dessas manhãs, lá estava a menina Janaína sentada na pedra fazendo nada, quando de repente a maré subiu, a maré desceu, a mãe olhou para a pedra e a menina desapareceu. A mãe procurou no buraco fundo e nada. Ela procurou no túnel do castelo gigante e nada. Ela procurou na piscina de corais com os peixes coloridos e nada.
Então a mãe subiu na pedra e começou a chamar: Janaína! 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 Nada, só o eco que o vento trazia. Cada vez mais aflita, a mãe saiu buscando. Ela andou, até que encontrou um pescador muito tranquilo com sua vara de pescar. Por cima do mar eu vim, foi por cima do mar eu vou voltar. Foi por cima do mar eu vim, foi por cima do mar eu vou voltar. Do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar. Hoje o mar tem peixe dourado, menina bonita, seu namorado. No fundo do mar tem um peixe de escama, menina bonita, sou eu que te ama. Penteava teus cabelos com pente de bacana, foi que me derasse a candeia, pra iluminar a tua cama. E como o homem tinha bom coração, ele resolveu ajudar. Então foram dois, andando pelas areias, a buscar. Por acaso vocês viram uma menina mais ou menos dessa altura, cabelos ondulados, olhos brilhantes como duas estrelas, vestidinho branco, chamada Janaína? Não viram, não? Vocês viram? Não? Ninguém viu. Ninguém, gente, ninguém. Então o pescador olhou longe aquele lugar onde o mar encontra o céu e o céu encontra o mar e abaixou a cabeça. Com certeza a mãe d'água devia ter levado a menina. Levou. A mãe não podia acreditar numa coisa daquelas. E desde quando mãe d'água existe? Mãe d'água existe? Aquele pescador jurava que sim. E disse que havia um único jeito de devolver a menina. A mãe teria que fazer um barquinho, enfeitar o barquinho com flores, soprar palavras de beleza dentro do barquinho e entregar o presente pro mar. Se ele afundasse, era sinal que a rainha não tinha gostado, não. Mas se o barquinho dançasse flutuando em direção a ela, aí sim, ela devolveria a menina Janaína. A mãe não pensou duas vezes, foi logo fazer o seu barquinho e convidou todo mundo que estava lá para ajudar. As pessoas fizeram barquinhos lindos, enfeitados de flores. Vocês aí podem imaginar os barquinhos e as flores também. Então, todo mundo fechou os olhos, pensou as palavras de beleza e soprou dentro do seu barquinho. E quando a lua nasceu, as águas ficaram todas prateadas. Há quem diga que aquele brilho era o reflexo da lua no mar. Mas o pescador disse que não era lua nada. Eram os cabelos da mãe d'água que subiu para admirar a noite estrelada. E todas as pessoas foram entregando seus barquinhos na água. Minha sereia, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar. Minha sereia, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar.
minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, as ondas do mar aonde ela habita, aonde ela habita. Ah, tem dor de ver o meu penar, minha senhora rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, minha sereia rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco afundar, não deixa meu barco afundar. E a mãe d'água foi recolhendo todos os barquinhos em procissão nas águas do seu coração. Minha senhora rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco afundar, não deixa, não deixa, não deixa meu barco virar, meu barco afundar. E vocês não vão acreditar. A maré subiu, a maré desceu. A mãe olhou para a pedra e a menina Janaína apareceu. Voltou, voltou, voltou. O vestidinho branco, agora todo bordado com conchas marinhas. Os cabelos ondulados, trançados de algas. E os olhos, feito duas estrelas, agora um pouco mais molhadas. A mãe abraçou a menina, desaguando aquela saudade que tinha o tamanho do oceano. Agradeceu a grande rainha e convidou todo mundo que estava lá para celebrar com uma bela ciranda na beira do mar. Eu estava lá. Eu estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Eu tava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Foi quando eu vi a sereia, aí eu comecei a cantar. Quando eu vi a sereia, aí eu comecei a cantar. Oi, Janaína, vem ver, Janaína, vem cá, receba essas flores que eu vou te ofertar. Oi, Janaína, vem ver, Janaína, vem cá, receba essas flores que eu vou te ofertar. Assim aquele pescador me contou, e assim a gente contou para vocês agora. Mas a menina Janaína nunca contou para ninguém, nem mesmo para a mãe dela, como tinha sido sua viagem ao castelo da rainha. Porque isso ficou guardado, minha gente, dentro da concha. Mas vocês podem imaginar o segredo do mar. Olá, bom dia. Bom, primeiro eu queria falar dessa história linda que a gente ouviu agora. A gente começou o primeiro dia da semana ouvindo Lenine, o Mia Couto, e agora chegamos no terceiro dia dessa 32ª Semana de Educação Paulo Freire, ouvindo essa história tão linda, né? Que de novo nos enche de esperança, de alegria, nos enche o coração. Estou aqui emocionada com a história. Bom, eu queria dizer que é um prazer ter vocês aqui nessa Semana de Educação, que começa nessa manhã com o seu terceiro e último dia. Eu sou a Lurdinha, atuo na educação infantil e na formação na equipe de ensino fundamental 1 da CEFORM.
eu queria começar, além de agradecer essa linda história, mas agradecer também a presença do Rony e da Camila, que vão nos acompanhar durante toda a palestra. Eles são os intérpretes de Libra de hoje, com a gente. E também pedir que vocês fiquem atentos ao chat, para os comentários, para as perguntas, mas também para os links que vão ser colocados ao final da palestra, que é o link de presença e avaliação, e o link da 7ª Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com descontos em livrarias e conversas com alguns autores. Nós vamos receber nessa manhã, desse terceiro dia, a professora Rosaura Soligo. Seja bem-vinda, Rosaura. É um prazer poder tê-la aqui conosco hoje, poder conversar. E eu queria fazer uma breve apresentação sua. A Rosaura é formada em Psicologia, Pedagogia, mestre e doutora pela Unicamp, pela Faculdade de Educação da Unicamp, diretora-geral da Abapuru, assessoria em educação, e foi formadora da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, na gestão do Paulo Freire, patrono dessa semana. Está conosco há 32 anos. Coordenou a Escola Cooperativa da cidade de São Paulo, fundada por pais de alunos. Integrou a equipe de consultoria a programas de formação e reorganização curricular do Ministério da Educação e atualmente desenvolve grupos independentes de formação continuada, curso de extensão na Unicamp e assessoria a instituições educativas privadas e públicas. A Rosaura vai estar aqui falando com a gente sobre gestão escolar. E o título da palestra é Gestão da Escola e Educação de Qualidade para Todos. Depois, nós teremos um tempo para as perguntas, para a nossa conversa. Bom, Rosaura, o tempo é seu, esteja à vontade, e nós vamos estar aqui ouvindo tudinho, tá? Obrigada, Lourdinha, obrigada a Rony, Camila, e até agora, especialmente, a Cristiane Velasco, que fez essa leitura e esse canto simplesmente encantador, né? Maravilha. Eu digo sempre que a arte e as histórias nos encantam especialmente sempre. Mas nas horas difíceis, nas horas incertas, nas horas obscuras, a arte e especialmente as histórias nos salvam, né? Então, é uma delícia começar o dia assim, ouvindo essa voz linda, essa coisa tocante, emocionante. Muito obrigada, muito obrigada. E depois eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Santos pelo convite. É uma alegria participar de uma semana com essa configuração, com essa natureza, com essa atmosfera oceânica, digamos assim, né? Esse cuidado com os educadores é uma coisa que se evidencia na semana, né? As escolhas do Lenine, do Mia Couto, dos convidados todos. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto a fala do professor Guilherme, que foi meu orientador aqui na Unicamp, tanto no mestrado quanto no doutorado, e que é meu amigo, né? E é uma delícia saber que os educadores estão sendo tratados com esse respeito todo, não só os da rede, que estão acompanhando de dentro, né, essa experiência da semana, mas também os de fora, porque podem acompanhar pelo YouTube. Eu mesma divulguei bastante, porque acho que vale a pena arregimentar os nossos colegas para participar de boas coisas nesses tempos que vivemos, né? Então, muito obrigada.
e espero contribuir com vocês. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Eu vou começar lendo um pequeno texto, eu diria talvez uma história pequenininha, mas é também uma reflexão, que é deste livro que eu publiquei agora na semana passada, houve o lançamento, chamado Desamorosas. No final da minha apresentação tem a indicação direitinho de como adquiri-lo quem desejar. E eu fiquei com vontade de ler esse texto para começar, por conta dessa atmosfera toda, e também por conta de eu dizer sempre que talvez não haja nada muito novo a dizer na educação, uma vez que faz um século, desde da Semana dos Pioneiros, né, dos líderes da escola ativa no início do século passado, que alguns conceitos que nos são muito caros e que foram retomados, alguns pelo professor Paulo Freire, a quem eu tenho todo o meu reconhecimento, né, e trouxe aqui para ficar conosco durante esse tempo, né, e simbolicamente, digamos. Então, eu digo muito isso, que talvez as coisas a dizer na educação não sejam tão novas. Acho que o que é novo é o diálogo que se pode estabelecer a partir delas, as novas reflexões que podemos fazer a partir dessas ideias que, por vezes, são antigas e nem por isso são ultrapassadas, muito pelo contrário. Então, o texto é este. Uma hora ou outra pode acabar brotando. Talvez nem mais existam não ditos que tenham sobrado. Mas se pressente uma fertilidade no diálogo que parece viver por aí em estado semente. Uma hora ou outra pode acabar brotando. Talvez os malditos de outros tempos tenham sido tão por demais grandiosos que se tornaram para sempre inférteis. Mas, mesmo tendo falecido por vezes o encantamento dos estados nascentes, restou, quiçá, o principal, a possibilidade sempre ali, aqui, por fazer-se. Então, isso que me ocorreu hoje pela manhã, que não estava nos meus planos, falar com vocês de início, e acho que combinou também com essa linda apresentação que vimos agora, né? Então, eu vou apresentar alguns slides, eles me ajudarão a não falar muito, né? E aí, depois, a ideia é sobrar um tempo considerável para podermos conversar a partir das questões que se colocarem para vocês, tá bem? Então, como a Lurdinha disse, gestão da escola e educação de qualidade para todos é o tema que me coube nesta semana, e eu espero que a gente oceane por essas ideias, algumas delas não tão novas e muito potentes para pensar a qualidade na educação. Então, peço que passe adiante, por gentileza. Aqui eu vou fazer uma graça, na verdade, né? Que quando eu falo em gestão da escola e educação de qualidade para todos, eu vou desdobrar os sentidos que, para mim, tem essas palavras expressas nesse enunciado, né? Então, quando eu digo todos, são todos. Todos os alunos, todas as crianças, adolescentes, jovens, meninos e meninas que estão na escola, que são os nossos alunos. Não é possível pensar a educação, especialmente a educação pública, mas não só, toda a educação escolar, que não seja para todos.
e, lamentavelmente, nem sempre se pensa a educação para todos, né? Uma outra palavra dentro desse enunciado é qualidade, uma palavra bastante desgastada, usada demais, às vezes de maneira muito imprópria, né? Mas aqui eu quero destacar do que eu falo quando falo em qualidade. Qualidade, a meu ver, são os possíveis criados a partir do real. Eu entendo e tenho defendido isso há muitos anos, que a qualidade de uma proposta, qualquer que seja ela, seja na sala de aula, seja na formação de professores, seja na escola como um todo, seja numa secretaria de educação ou no Ministério da Educação de um país, a qualidade se verifica pelo tanto que ela está ajustada às possibilidades e às necessidades daqueles para os quais se destina. Então, não tem qualidade, a meu ver, possível sem considerar a realidade com tudo que ela tem, para o bem e para o mal, com toda a sua complexidade, todas as suas demandas, digamos assim, né? Então, qualidade para todos é criar possíveis na escola, a partir da realidade tal como ela é, seja ela como for, e hoje ela tem peculiaridades decorrentes do momento que nós vivemos, né? E para todos. De que educação eu falo? Eu falo de uma educação que tem o sentido de expandir horizontes e destinos. O professor Antônio Novo, aqui eu tenho como uma referência muito grande na minha conduta profissional e também na minha vida, diz que é hoje necessário que os professores e os educadores, de um modo geral, tenham 5 disposições, né? Conhecimento para o ensino adequado de todos, um convívio na cultura da profissão, que é muito formativa para todos os profissionais, especialmente quando chegam ao magistério, né? De poderem conviver com outros colegas que já têm uma experiência de longa data, digamos assim. Uma outra disposição é o trabalho coletivo. Uma outra disposição é o tato pedagógico, aquele jogo de cintura, como a gente diz às vezes, para se fazer respeitar diante da situação, fazer valer as propostas e tudo mais. E, por último, que não está por último por ser menos relevante, mas que talvez seja o mais relevante, que é o compromisso social. Quando o professor Antônio Nova lista essas disposições, então, conhecimento para a docência, cultura profissional, trabalho coletivo, tato pedagógico e compromisso social, como sendo disposições para todos os educadores, neste último ponto está, na verdade, algo que eu destacaria aqui como um aspecto da maior relevância, que é o compromisso em mudar destinos traçados, muitas vezes por um contexto difícil, por uma situação de desigualdade muito acentuada, né? Então, na escola, a partir da obra dos educadores, que os destinos dos meninos e meninas do nosso país podem esses destinos ser mudados, ao invés de acentuados, ao invés de selados, ao invés de perpetuados, né? Então, essa é uma questão importante quando falamos de educação de qualidade para todos. É essa educação, né, de mudar destinos, quando esses destinos não são bons destinos para os nossos meninos e meninas.
A escola, então, é um lugar de aprendizagem para todos e a gestão é o processo de concretização disso tudo, que é esse aspecto que eu vou destacar um pouco para abordar daqui por diante, né? Então, já que nossa ideia é pensar a gestão da escola e a educação de qualidade para todos, o papel da gestão é esse, de garantir tudo isso concretizado no dia a dia da escola, em qualquer que seja a circunstância. Então, pode passar adiante o slide, por gentileza. O papel da equipe gestora: garantir que a escola seja esse lugar de aprendizagem para todos, de criação de possíveis a partir da realidade nem sempre favorável, né? E expandir os horizontes e mudar os destinos. Então, eu tenho procurado sempre definir as coisas de maneira muito simples. Quem me conhece sabe disso, que eu tenho um gosto, assim, muito particular pela simplicidade, né? Tanto que um dos meus poetas favoritos é o Manuel de Barros, que é alguém que escreve considerando as miudezas, as migalhas, as coisinhas, né? Mia Couto mesmo já fez referência a Manuel de Barros de uma maneira muito linda, muito encantadora, né? Eu acho que quanto menos a gente descomplica, quanto mais a gente simplifica a forma de dizer as ideias que defendemos, mais a chance é de nos colocarmos de acordo em relação a elas, né? Então, esse é o papel da equipe gestora. Não tem outra coisa a fazer numa escola que não seja garantir que ela seja um lugar de aprendizagem para todos, de criação de possíveis a partir da realidade. Para quê? Para expandir os horizontes e mudar os destinos, se eles precisarem ser mudados, né? Pode passar, então. Adiante. Então, aqui eu falo também de maneira muito simples e resumida, mas procurei garantir aí o fundamental sobre os papéis dos atores da equipe gestora, né? Então, qual é o papel de um coordenador, de uma coordenadora? Responsabilizar-se pela formação dos professores. Esse é um. Outro, articular o projeto pedagógico da escola. Todos participam, mas o papel de articular, de fazer os arredondamentos necessários, eliminar as justaposições, né? Articular coisas que estão muitas vezes soltas, né? Chegam muitas vezes na escola de maneira solta, porque vem de parcerias com instituições, vem da secretaria, vem do MEC, e são propostas que ficam mais ou menos justapostas, né? Ou dispostas de maneira pouco articulada. Cabe ao coordenador articular tudo isso para não enlouquecer os professores. Muitas vezes chegam na escola 3 projetos, um do MEC, um de uma parceria com uma instituição que se aliou à escola, outra da secretaria, que tratam do mesmo assunto. Como que se articula tudo isso? Né? Se articula tudo isso por ação de um coordenador ou de uma coordenadora pedagógica que está atento a isso para favorecer o trabalho pedagógico da escola, já que esse é seu papel. A formação dos educadores, a articulação pedagógica do projeto da escola, dos projetos da escola, né? E zelar pela aprendizagem de todos. É isso que um coordenador ou que uma coordenadora pedagógica precisa fazer na escola. Embora nem sempre é isso que ocupa a maior parte do tempo dos coordenadores pedagógicos na escola, né?
Eu tenho uma grande companheira pesquisadora aqui da Unicamp, do meu grupo de pesquisa, que defendeu a tese dela agora recentemente, a dissertação de mestrado, na verdade, sobre coordenação pedagógica, e ela diz algo que é muito simples, mas muito potente, né? Numa escola, o coordenador pedagógico pode, tapar o buraco da ausência de todos os demais profissionais. Só que se ele não fizer o seu papel desdobrado nessas 3 ações principais, provavelmente ninguém fará. Se ele tiver que se ausentar, quando ele voltar, será ele que terá que retomar algo que não foi feito no intervalo em que ele não esteve ali, né? Essa é uma reflexão importante, do tanto que o coordenador pedagógico se coloca no lugar de ajudar aqueles outros todos que têm papéis específicos, mas se ele não cuidar do seu papel específico, ninguém fará isso. Ou, se fizer, isso é muito raro de acontecer. Então, um coordenador pedagógico, uma coordenadora pedagógica que não ocupa a maior parte do tempo com essas 3 tarefas que são cruciais e que, se não forem feitas por ele, por ela, ninguém fará, está olhando para o lado errado, né? Não é papel do coordenador ocupar a maior parte do seu tempo com outras tarefas que não tenham relação com essas 3 grandes ações de um coordenador pedagógico, de uma coordenadora pedagógica. Pode passar adiante. Então, agora, o orientador, a orientadora educacional. Que papel tem na escola? Cada Secretaria de Educação tem lá as atribuições dos seus profissionais, não vou tratar disso aqui. Então, vou só considerar o que é central, né, na função, realizar a orientação educacional dos alunos e apoiar os professores na relação com eles, com os alunos, considerando a formação que se pretende para esses alunos, para essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que estão na escola. A formação que se pretende que eles conquistem ao longo da escolaridade é que dá o tom da orientação educacional que se faz, né? É no sentido de promover a formação pretendida, de facilitar as relações nesse sentido e tudo mais. E contribuir para que a gestão pedagógica da escola aconteça de modo a garantir a aprendizagem de todos. Então, essas seriam as tarefas centrais de um orientador, de uma orientadora educacional, a meu ver. Agora, pode passar ao próximo, por gentileza. Qual é o papel, então, de um diretor ou de uma diretora, né? Atora também da equipe de gestão da escola. Também, em relação a isso, há as atribuições específicas que cada secretaria tem nos seus documentos, né? Mas a gente pode dizer que, de um modo geral, o papel de um diretor, de uma diretora, é responsabilizar-se pela gestão institucional da escola, que aparece desdobrada lá nas várias atribuições que se tem em cada secretaria, e favorecer que a coordenação pedagógica e a orientação educacional aconteçam com qualidade, considerando seus propósitos principais. Os propósitos da diretora, do diretor, não. Os propósitos da coordenação pedagógica, da orientação educacional, nessa perspectiva da gestão pedagógica da escola, para quê? Para garantir educação de qualidade para todos. Então, a ação do diretor da escola deve estar necessariamente a serviço de uma perspectiva pedagógica comprometida com a aprendizagem de todos. Eu não consigo ver de outra maneira, né? E
pode passar adiante ao próximo. Um assistente de diretor ou de diretora, uma assistente ou um assistente, né, tem qual papel central também? Das suas atribuições lá nos documentos oficiais, ok, mas fundamentalmente contribuir para a gestão institucional da escola, cuja responsabilidade central é do diretor, da diretora. Então, ele tem o papel de o assistente, a assistente, de contribuir nesse sentido e também contribuir para que a coordenação pedagógica e a orientação educacional aconteçam com qualidade, considerando os seus propósitos da coordenação, da orientação, voltados para a formação desejada dos alunos, para a aprendizagem de todos eles, né? Então, esses 4 atores que existem na equipe de gestão de Santos, em outros lugares, eles variam um pouco, tem outros ou tem menos do que esses, mas, de qualquer forma, qualquer que seja a equipe gestora, a tarefa é garantir educação escolar de qualidade para todos, né? Assim entendo. Por isso que eu digo, não tem muita coisa nova a se dizer a esse respeito. E eu costumo brincar, nós não precisamos ir a Harvard, a Stanford, buscar o que estão dizendo sobre a gestão da escola. A gestão da escola é feita lindamente, de maneira adequada, por muitos educadores das escolas que temos, né? Todas as respostas que precisamos para os nossos dilemas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades, para as nossas encrencas, são encontradas na experiência desenvolvida pelas escolas. Às vezes não a nossa, às vezes não do nosso bairro, mas de algum lugar, né? Sempre haverá muitas propostas interessantes nas escolas. O que a gente precisa fazer é favorecer que elas circulem. Eu sou uma das avaliadoras de projetos de gestão do Prêmio Educador Nota 10, que certamente vocês conhecem. É muito encantador, é muito emocionante ver a quantidade de gente nesse país que faz coisas maravilhosas nas escolas em condições muito adversas, né? Então, por isso eu digo, as respostas estão todas já nas escolas. Nós não precisamos ir buscar na Finlândia, no Japão, na Austrália. Elas estão nas escolas públicas brasileiras. O que nós precisamos é criar contextos para que elas circulem, registrar as experiências, publicá-las para que elas circulem. Por isso que eu comentei de início que eu acho, assim, politicamente muito importante uma semana como essa de vocês ser aberta e tanta gente poder acompanhar pelo YouTube, se não em tempo real agora, depois, né? Porque isso vai fazendo com que as experiências circulem, com que as ideias circulem, com que as pessoas possam ir buscar referências, contatos, enfim, né? Então, agora vamos para o próximo slide. Que escolas são consideradas boas? Pode seguir. Pode seguir ao próximo, por gentileza. Então, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia de indicadores que são apontados pela OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico da Europa, que congrega quase 40 países e que é responsável pela prova PISA, por outras coisas que a gente vê falar de vez em quando aí na educação, né? Eles fazem os técnicos da OCDE fazem, desde os anos 80,
uma análise das características das boas escolas desses quase 40 países membros da organização, né? E desde os anos 80, portanto, há 4 décadas, o que se verifica nas boas escolas são exatamente as mesmas características, nada mudou. Com pandemia, sem pandemia, com tecnologia, sem tecnologia, o central é isso que aqui está, né? Então, são escolas que constroem progressivamente um projeto educativo explícito e compartilhado, o que cria um certo espírito de escola, uma comunidade identificada com os mesmos valores, uma gente que veste a camisa, né? Essa ideia de vestir a camisa é a ideia de projeto compartilhado, que a gente pode chamar de PPP, que pode chamar de projeto de escola, de projeto educativo, de projeto pedagógico, de projeto institucional, o nome não importa. São as ideias e as propostas compartilhadas pelos educadores para orientar o trabalho que se faz dia a dia com as meninas e meninos que frequentam a escola como alunos, seja na educação infantil, no Fundamental 1, 2 ou no ensino médio, né? Essas escolas boas, analisadas para identificar suas características, além de um projeto compartilhado, tem outras características que são essas aqui. Garantem aos seus profissionais muitas oportunidades de formação continuada, dentro e fora da escola, quando é possível, né? Criam as condições para que os professores planejem o trabalho em colaboração e tomem decisões partilhadas em um movimento de experimentação e avaliação constante. Então, é uma gente que se constitui numa comunidade de aprendizagem na escola, e não que fica reproduzindo o livro mandado de outro lugar, né, de forma a serem aplicadores apenas do que foi planejado por outros. Não, são profissionais que pensam junto o trabalho, planejam o que vai ser feito, inventam modas, por isso da experimentação, né? Porque numa escola você pode inventar umas modas que está tudo meio sob controle ali, com o coordenador fazendo seu papel, o orientador fazendo seu papel, o diretor fazendo seu papel, para garantir que as coisas aconteçam de forma a fazer com que os propósitos da escola de oferecer educação de qualidade para todos se cumpra, né? E outros 3 pontos são o fato de que essas escolas desenvolvem formas de organização e funcionamento ágeis, que favorecem os encaminhamentos, então não tem que ficar esperando 3 meses uma coisa solicitada ser viabilizada. Possui um núcleo de professores que se mantém. Isso é importante porque, mesmo que o grupo inteiro de professores não se mantém, se um núcleo se mantém, quando chegam novos professores, esse núcleo vai incluindo os demais, né? E na cultura da instituição que já existe, que já está sendo construída pela história, né, daquela instituição escolar. E recebem apoio das autoridades educativas, das quais dependem diretamente, né? Então, esse é um outro ponto importante, que as escolas com boas propostas não sejam aquelas que reclamam porque nunca conseguem receber apoio institucional dos superiores, né? Então, como se vê, não é nada muito novo, diferente do que a gente já está defendendo há muito tempo. A questão é que quem toma as ideias e coloca em prática faz com que, de fato, a escola tenha qualidade por garantir a aprendizagem não só dos alunos, mas também dos profissionais, tá bem? Então, vamos para o próximo. O que caracteriza uma boa escola assim desse tipo? Pode passar adiante novamente, por gentileza.
Esse desenho eu fiz com base no que a Isabel Alarcão, num livro chamado Escola Reflexiva, que certamente muitos de vocês conhecem, defende. Eu gosto muito desse livro dela, que eu não achei aqui para mostrar para vocês, mas tem um outro que é a Escola como Organização Aprendente, que é este, né? Que é do Fullan e Hargreaves. É um ótimo livro, além desse também, a Escola Reflexiva da Isabel Alarcão, para ajudar a pensar a qualidade da escola. Então, qual que foi a sacada da Isabel Alarcão, que é uma pesquisadora e educadora portuguesa, há alguns anos atrás? Com todo aquele movimento que aconteceu sobre a importância do professor, do educador, do profissional reflexivo, o que a Isabel Alarcão identificou, e ela conta isso no livro, é que, individualmente, os professores reflexivos podiam pouco. Então, que era preciso que a escola fosse isso que Fullan e Hargreaves falam como sendo escola como organização aprendente. Em outras palavras, a Isabel Alarcão falava que seria a escola reflexiva, né? E ela começou a pesquisar as características que uma escola reflexiva deveria ter. Vocês verão pontes entre o que ela fala aqui e o que eu acabei de ler, que são os aspectos que caracterizam as boas escolas, segundo os relatórios de avaliação da OCDE, né? Nas escolas, tomadas como lugar de aprendizagem de todos aí, alunos, profissionais e comunidade, o mais importante são as pessoas. Então, se a escola de vocês tiver um outro funcionamento que não é esse, de que o mais importante são as pessoas, é porque está fora da possibilidade de ser uma escola aprendente, reflexiva, uma comunidade de aprendizagem que garante educação escolar para todos. Porque se o mais importante na escola não forem as pessoas, serão o quê? As planilhas, os documentos burocráticos, o quê? Então, está fora de lugar quando o mais importante não são as pessoas. Eu tenho um bordão que eu repito sempre, claro que quem me conhece fala, ela vai dizer de novo, vou. Todo profissional mora dentro de uma pessoa. Todo aluno mora também. E só essa consciência amorosa poderá salvar a escola, poderá humanizar a escola, poderá levar a escola para um outro patamar, né? Então, nós perdemos muitas vezes essa humanidade necessária numa instituição educativa, envolvidos aí com os meios todos, né? Com as coisas que são tomadas como fins, mas são meios. A equipe de gestão é reconhecida, legitimada e privilegia o diálogo. Eu estou indo aqui em sentido horário, tá? Existe um projeto educativo realmente compartilhado. Vejam que há pontes com tudo que foi dito que caracteriza as boas escolas, né? O trabalho coletivo e o protagonismo dos professores são uma realidade. O funcionamento administrativo está a serviço do projeto educativo e do trabalho pedagógico. Então, não é a dimensão pedagógica que está submetida ao administrativo da escola, mas o contrário, que é uma revolução cultural. Embora a gente produza esse discurso, na realidade concreta, nem sempre a dimensão administrativa está a serviço da dimensão pedagógica. E quando não está, precisa mudar rapidinho, porque está fora de lugar, né? As ações de formação dos educadores partem das dificuldades reais que eles têm e contribuem para a reflexão sobre a prática. Então, não é assim, temos que discutir tal assunto. Não. Quais assuntos dão conta das demandas que se tem nessa escola?
Quais temas da formação são necessários, considerando as dificuldades, os dilemas, os problemas, as encrencas todas que estamos identificando aqui nesta comunidade específica, né? Nesta realidade específica, nessa escola específica. Existe produção de conhecimento a partir da experiência dos professores e demais profissionais e registro desse conhecimento. Não é possível compartilhar com os outros o que não está registrado. Eu tenho a impressão que isso se depreendeu bastante da fala do professor Guilherme ontem, né? Então, as narrativas dos educadores, das escolas, dos trabalhos realizados, para que possam ser compartilhadas, precisam ser registradas. Eu digo sempre que o registro é um ato, o registro, a escrita, ou, enfim, os registros dos vários tipos que se pode fazer, eles são atos de reflexão para o autor e de generosidade para quem tem acesso a eles. O leitor, se forem escritos, ou aquele que assiste, se forem imagens, histórias, vídeos, enfim, né? Não é possível compartilhar a experiência sem registro. O exercício da cidadania acontece na realidade cotidiana, não é para o futuro, estamos preparando os alunos para o exercício da cidadania. Não, estamos exercitando a cidadania, todos, alunos, profissionais e comunidade, no interior da escola. A cidadania é para já, não é para o futuro, né? A educação oferecida articula a dimensão universal e local do currículo. Então, aquilo que é preciso garantir para todas as crianças do mundo, a dimensão universal e adolescentes e jovens, e aquilo que é preciso garantir para estes alunos específicos dessa escola específica, dessa realidade específica que temos aqui. Isso é fundamental. E a escola funciona, de fato, como parte da comunidade do mundo externo e não como uma ilha, né? Quando a gente fala de relação escola-comunidade, é uma afirmação para se pensar, né? Se a escola se entender como parte da comunidade, não é de relação entre escola e comunidade que se vai falar, né? Vai se falar do funcionamento da escola na comunidade. Então, essas pequenas afirmações que a Isabel Alarcão faz para dizer do que marca uma escola reflexiva, que aqui ela fala a partir de tudo que ela pesquisou na época, conversa muitíssimo com as 6 características indicadas pela OCDE como sendo as marcas típicas das escolas de qualidade. E vocês hão de convir comigo que não há muita novidade nada disso. Daí eu ter feito essa leitura inicial aqui, né, sobre o fato de que são os diálogos sobre as ideias que podem ser inovadores. E também o fato de que inovação é ensinar a todos, né? Porque isso não foi experimentado ainda no mundo todo, de um modo geral. As escolas não ensinam a todos, né? Ensinam a uma parcela daqueles que deveriam ensinar, que são todos meninos e meninas, crianças, adolescentes e jovens. Pode passar adiante, por gentileza. O que tem de novo nesse perfil de boa escola? A rigor, nada, né? Todos estamos dizendo isso de diferentes formas há muitos anos. Só que por alguma razão, e essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, como uma pulguinha atrás da orelha, nem sempre agimos de acordo com o que dizemos. Há um mistério na educação que nossas palavras saem lindamente de acordo com o que existe de mais avançado do ponto de vista do discurso pedagógico. Mas o nosso corpo pessoal e institucional não produz aquilo que concretiza as ideias que nossas palavras professam.
Então, o professor Antônio Nova também, para citá-lo mais uma vez, diz que nós vivemos um tempo contraditório de ricos discursos e práticas pobres. Acho que é isso que nós precisamos superar, né? Passar a fazer aquilo que dizemos, já não é de hoje, para poder garantir educação de qualidade para todos, né? Pode seguir. Um dos maiores desafios da escola agora é deslocar-se, então, do discurso sobre a necessidade de inovação para ações, mesmo que modestas, em favor da verdadeira inovação, que é interessar, engajar e ensinar a todos. Como eu disse, não experimentamos ainda, por isso ela é tão inovadora. Não é a tecnologia que traz inovação. A grande tecnologia, né, usando aí uma metáfora, é oferecer propostas ajustadas às necessidades e possibilidades reais dos alunos para ensiná-los todos, né? Pode seguir. Se a tarefa central da equipe de gestão é zelar pela aprendizagem de alunos e profissionais, como fazer para garantir isso agora, na pandemia, nesse modelo diferente que a gente está vivendo? Pode seguir. Como avaliar o desempenho dos alunos e ajustar o currículo com a escola funcionando em outras bases há mais de um ano? Pode seguir. Então, aqui eu trago algumas propostas que são resultado do trabalho que eu venho fazendo de formação, de participação de outros grupos desde o início da pandemia, né? Me parece que elas são muito ajuizadas, por isso eu trouxe para compartilhar com vocês e encerrar essa minha fala. Discutir na equipe da escola quais são os aprendizados imprescindíveis a serem garantidos aos alunos agora, nesse momento agora, e definir os principais objetivos de aprendizagem, considerando os documentos oficiais de orientação e as convicções da própria equipe da escola, tendo em conta a realidade local. Então, a questão não é sair correndo, a meu ver, para tentar fazer acontecer um currículo de 2 anos em um, ou de superar as falhas todas no que se diz que são as aprendizagens perdidas, enfim, nada disso. Nós não vamos conseguir fazer mais o velho currículo acontecer tal e qual. É preciso redimensioná-lo, considerando a formação que nós pretendemos para os nossos alunos, né? E o desafio primeiro, a meu ver, é pensar quais são os aprendizados imprescindíveis, né? Depois, avaliar como os alunos estão em relação a esses aprendizados que pretendemos que eles conquistem. Depois, fazer um planejamento ajustado, considerando esses 2 pontos, as aprendizagens imprescindíveis e como os alunos estão em relação a elas. E aí, para fazer um planejamento ajustado, tem esses outros 4 pontos que são, a meu ver, fundamentais e que muita gente tem dificuldade em assumir a tarefa de fazê-los acontecer. 1, eliminar todas as propostas que não são prioritárias ou não ensinam nada do que foi definido como imprescindível. Tem que ter uma lógica interna entre a definição das aprendizagens pretendidas, como os alunos estão em relação a elas, e então tirar fora, ou por completo, ou parcialmente, ou por um tempo, tudo que não contribui para essas aprendizagens consideradas imprescindíveis no momento. Selecionar, em contrapartida, as propostas mais potentes para garantir esses aprendizados. Definir um plano de curto prazo, porque esse negócio de fazer planos longos só frustra a gente. Tem que ser de curto prazo para a gente ir reavaliando e vendo se aquilo tudo que foi pensado coletivamente na escola, isso tudo que eu estou dizendo aqui, gente, é resultado de uma ação coletiva
dos educadores da escola para oferecer educação escolar de qualidade para todos, tá? Não é do diretor, da equipe gestora sozinhos, não. Usaram como critério geral de adequação das propostas que elas façam muito sentido para os alunos, isto é, que não sejam lições repetitivas e enfadonhas, como muita gente privilegiou nesse período. Os meninos já estavam em condições adversas lá em casa, vendo seus familiares enlouquecidos, tendo muitas perdas, mortes na família, trancafiados, e tendo que fazer lições absurdas de repetição eterna. Isso é inadmissível, gente. Nós temos que nos livrar dessas ideias que só nos prejudicam, e as nossas crianças e adolescentes e jovens também. A ideia é o quê? Favorecer que eles se engajem nas atividades e aprendam mais e melhor. Para isso, não pode ficar mandando repetir a mesma coisa inúmeras vezes, principalmente quando o contexto é muito adverso e a escola não está funcionando no seu modelo regular, né? Então, isso são algumas ideias que eu trouxe, talvez muitas delas vocês já estejam desenvolvendo, né? E tem mais uma... pode passar adiante o slide, por gentileza, que é a minha afirmação de encerramento de fato aqui. Há um filósofo e educador colombiano que eu gosto muitíssimo, o Bernardo Toro, que trata da questão de currículo, e ele nos ensina que o currículo escolar define qual é a ética do futuro do país. Nem sempre a gente faz essa ligação entre nossa programação de conteúdos lá durante uma semana e qual é a ética do futuro do país, mas isso precisa ser vinculado, aquilo que fazemos todo dia na escola, com o que pretendemos com a formação dos nossos alunos, considerando o país que queremos, né? Como queremos que as crianças e jovens brasileiros olhem para a vida, se formos falar do Brasil, ou do mundo inteiro, né? Se formos falar de outros países. Que ética queremos? Queremos o modelo da acumulação, do poder e do sucesso individual, que é como está estruturado o currículo hoje, na maior parte dos casos, da competição, ver quem tira a nota mais alta, quem chega primeiro, né? Ou queremos a ética do cuidado, da solidariedade e da compaixão, que é o que o futuro necessita. Sim, diz o Bernardo Toro, e eu concordo com ele, porque ou aprendemos a cuidar ou pereceremos. Não é o planeta que está em risco, mas a espécie humana, se não soubermos nos cuidar uns dos outros. E a pandemia confirmou essa hipótese, como vimos. Que não é o planeta que está em risco, mas a espécie humana. Estamos andando todos mascarados há mais de um ano, né, por conta de um vírus minúsculo que morre com espuma de sabão. Nem precisa de álcool gel, só a espuma de sabão é suficiente. Quer dizer, um vírus minúsculo que subjugou a humanidade toda. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E por isso que eu concordo demais com o Bernardo Toro. Não é o planeta que está em risco, mas é a espécie humana, e só há um jeito de sair dessa condição de risco, que é nos cuidarmos uns dos outros, né? Então, acho que essa, pode passar adiante, que é o slide só dos meus contatos, essa é uma reflexão importante. Essa semana contribui muitíssimo para que a gente possa se cuidar uns aos outros, né? Uns dos outros, dos oceanos, do oceano. Aprendi isso recentemente com a equipe daqui, né, de Santos. Daqui não, porque eu estou aqui em Campinas, vocês estão aí. Mas desta equipe de Santos, que temos um oceano no planeta, com vários nomes em diferentes lugares, né? Temos que cuidar do oceano, temos que cuidar do solo do planeta, mas temos que cuidar especialmente das relações entre as pessoas.
a professora Idália Sá Chaves, uma portuguesa que eu gosto muito. Hoje eu só citei os portugueses, também o Bernardo Toro, que é colombiano, né? Mas a Idália fala algo belíssimo, que assim, a tecnologia, ela criou pontes que permitem o contato e o convívio numa certa dimensão entre nós, mas o que conta é a palavra que se professa nesses espaços de uso dos recursos tecnológicos. É o que dizemos uns aos outros, é o que fazemos com a palavra em favor dos outros, né? Então, eu queria encerrar dizendo isso. Aqui estão os meus contatos, e-mail, as 2 páginas que eu tenho na internet e a loja, um livro que tem vários, está vendendo na Amazon, está vendendo na estante virtual, no Mercado Livre, em vários lugares, mas quem tiver interesse em comprar meu livro, eu vou fazer aqui um merchandisezinho, tá? Desamorosas, que é um livro de histórias, escritos biográficos e caraminholas, que são essas reflexões sobre a vida. Pode encontrar nesse site aí, da umlivro.com, que é quem produziu o livro, imprimiu o livro, e também em outros tantos sites. Nas minhas páginas estão indicados esses links todos aí. Muito obrigada por essa possibilidade de dialogar com vocês, e agora a gente iria, então, para a parte da discussão, a partir das questões que vocês trouxerem e tudo mais. Tá bem? Bem-vinda de volta, Lurdinha! Olá, Rosaura. Nossa, quanta coisa. Olha, eu anotei um monte aqui, mas nós estamos com um tempo curto. Eu queria agradecer muito a sua apresentação. Eu acho que foi muito rica para a gente pensar em muitas coisas. E eu lembrei de essa coisa da inovação que você falou, que não é bem inovação, né? Cuidar dessa aprendizagem que a gente vem falando há tanto tempo. E eu acho que tem uma coisa que aconchega a gente. Há muitos anos eu li numa revista de educação que dizia que nós somos a única humanidade que resolveu ensinar a todos, né? Em vários períodos históricos. Eu acho que isso também é um desafio grande, né? Sim. Em vários períodos históricos. Estou anotando aqui. Estou até anotando aqui, achei muito bom. Eu acho que foi naquela revista Educação, mas há muito tempo, né? Que eu acho que nenhum período histórico da humanidade se pôs esse desafio, e nós nos pusemos, e você colocou o quanto é difícil. E me fez lembrar também um texto do Gropa Aquino, que eu tenho voltado nele, que é um texto da Nova Escola, curtinho, em que ele diz que a gente pode... isso que a gente está vivendo aqui é muito importante, uma semana, as palestras... mas o que muda a escola é ela sentar para pensar nela mesma como uma equipe, né? E isso tem me perseguido muito, né? A Isabel Alarcão, desculpe te interromper, nesse mesmo livro, Escola Reflexiva, diz isso, que se a escola não se pensar, ela jamais se transformará. Então, a escola tomar para si a tarefa de pensar a si própria é condição para dar um salto na direção das transformações que desejar, né? Porque o desafio está no cotidiano, né? Eu acho que esses espaços arejam, né? Sim. Alimentam, dão força, mas o desafio está ali no dia a dia, né? Sim. E aí a gente está entre a gente, né? Na escola. Sim. Eu acho isso que é tão importante entender. Eu tenho 2 perguntas diferentes, teria 3, mas eu vou colocar 2. Tá. Coloca 2 e você, ou coloca uma e depois a outra. Coloque todas as 3, que eu vejo que rolo que eu faço aqui. Tá ótimo, então. Então eu vou colocar. A primeira diz respeito a uma fala que você fez sobre os destinos, né? Os destinos traçados. E aí a pessoa pergunta, o professor pergunta, você pode explicar melhor? Você acredita que os destinos já estão traçados? Essa é uma. A outra, que eu juntei, são 2, mas eu juntei em uma só, quer dizer, tudo tão óbvio e tão dito tantas vezes, há tanto tempo, acho que você até respondeu, mas enfim, por que a gente continua tendo que dizer, né?
A escola tem que dar conta da aprendizagem de todos. E uma última que diz o seguinte, que as mudanças, que acho que é um pouco a realidade que a gente vive, as mudanças na equipe dificultam muito essa continuidade. Então, como a gente pode minimizar o efeito dessas descontinuidades dos membros da equipe? Da escola, a equipe da escola, no caso, equipe da escola, equipe da escola, sim. Tá. Acho que vai dar para responder as 3 em poucos minutos. É o que você tem. Bom, isso dos destinos é uma metáfora, né? Quer dizer, quando um aluno chega na escola com a ideia de que ele tem dificuldade, que os pais dizem para a professora, ele é fraquinho mesmo, alguns até dizem, podem bater se ele não aprender, que são coisas absurdas que a gente ouve quando trabalha em escola, no meu caso há 40 anos, né? Então, há um destino traçado para esse aluno ser fraquinho e não aprender, né? Então, o papel da escola é mudar esse destino, entendido aí metaforicamente. Eu tenho um amigo querido, que é quem fez o prefácio desse livro, o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que é também psicólogo no programa da Fátima Bernardes, a cada 15 dias ele vai lá, e é uma pessoa que eu gosto muitíssimo. Eu aprendi com ele que existe um tipo de abordagem da psicologia chamada terapia narrativa, que traz contribuições muito interessantes, que assim, nós, quando nascemos, temos uma narrativa que vai sendo construída a nosso próprio respeito. Minha filha, que trabalha com parto humanizado, diz que até antes de nascer, né, a criança passa de 38, 39 semanas, já se começa a dizer, só faz o que quer, só nasce na hora que quer, ou se nasce prematuro, é rapidinho, não sei o quê. Então, desde que estamos na barriga da nossa mãe, tem uma narrativa que vai se construindo a nosso próprio respeito, vai se constituindo. E a gente veste essa narrativa, uma certa hora já nem sabe mais se somos nós ou a narrativa criada a nosso próprio respeito. Esse é um destino nesse sentido metafórico, né? E o que o Alexandre fala é que muitas vezes a criança é tímida, aí ela consegue na escola dar um salto de qualidade, apresenta um trabalho lindamente, tudo, e até quando as pessoas vão lá dizer para ela que ela foi ótima, acabam dizendo assim, nossa, mas eu não esperava isso de você. Quer dizer, sela o destino no discurso daquilo que pensava a respeito dela, né? Então, é nesse sentido metafórico. Não existe destino traçado realmente, objetivamente, para ninguém. Tudo pode ser mudado. Razão de eu amar profundamente a ideia do professor Paulo Freire de inéditos viáveis. É aquilo que está dado potencialmente, mas por obra de alguém ou de alguém se vai lá e transforma em realidade concreta, né? Aí, por que precisamos dizer e redizer eternamente? Porque é do humano a contradição, não é só do educador, é do humano a contradição de que se fala algo, mas não necessariamente se faz. Essa distância entre o dito e o feito, que também, segundo o professor Paulo Freire, a gente precisava fazer coincidir o máximo possível, é o que pode nos salvar da contradição. Mas ela é do humano, por isso que a gente tem que ter vigilância o tempo todo, para ver se nós não estamos dizendo com as palavras coisas que na nossa ação não se expressam, né? Então, esse é um outro ponto. Por isso esse espaço de reflexão na escola é tão importante, né? Fundamental, porque a gente tem que nos ajudar uns aos outros a ver nossas próprias contradições.
Sim. A gente precisa uns dos outros. Porque a gente está muito unido, né? A gente não se enxerga, né? Misturado com a água do aquário, como se costuma dizer, também uma metáfora que eu gosto bastante. Quando você está imerso na água do aquário, você não vê o próprio aquário. E Bakhtin, que é um autor que eu aprendi a gostar com o professor Guilherme, que esteve ontem com vocês, ele fala que a gente não vê tudo. E usa o exemplo de que se eu estou olhando aqui para vocês, o que tem atrás de mim eu não vejo. Só o outro pode me dar essa dimensão. Então, a vigilância coletiva uns dos outros é o que pode nos salvar dessa contradição que existe há um século. Um século não, existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, por exemplo, na Constituição de 88, há mais de 33 anos, portanto, se falava do pleno desenvolvimento da pessoa. Isso se desdobrou na LDB, nos parâmetros curriculares nacionais com outros enunciados, agora está na BNCC como as 10 competências gerais para orientar os currículos da educação básica. Tudo isso está sendo dito há décadas, mas nós não estamos fazendo acontecer na escola, né? Porque as 10 competências gerais pressupõem questões relacionadas à formação ampla, à empatia, ao cuidado com o outro, tudo isso que o Bernardo Toro fala, mas culturalmente nós estamos preocupados com os conteúdos de português, matemática, ciência, biologia, geografia, história, é isso. Né? Então, nós temos uma cultura antiga que nos puxa para a velha escola e não para isso tudo que nós próprios estamos defendendo, os 4 pilares da educação para o século XXI, aquela coisa de aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser pessoas cada vez melhores, é o desdobramento dessa ideia linda da Constituição do pleno desenvolvimento da pessoa. É desdobrado em 10 competências o que diz a BNCC quando fala delas, né? Mas nós temos que ser vigilantes e, como Lurdinha está dizendo, nos apoiar uns aos outros, ninguém soltar a mão de ninguém para que não sejamos contraditórios demais entre um discurso professado e uma prática que não condiz e que daí faz com que o professor Nova fala isso, dos discursos ricos e as práticas pobres. Práticas pobres em relação a discursos ricos significa uma contradição e uma não realização do dito, né? E, por fim, isso que você fala das mudanças constantes na escola, que isso ocorre mesmo, eu queria dar um exemplo de uma gestora, a Áurea, que eu esqueci o sobrenome agora, lá do estado do Acre, onde eu trabalhei muito tempo, ela criou um negócio maravilhoso na escola dela, que era uma folhinha e meia escrito "Aqui é assim". Então, ali no "Aqui é assim", tinha todas as bases fundamentais daquela escola onde ela estava. E cada vez que chegavam novos professores, ela panfleteava a todos com o "Aqui é assim", e propunha que eles assinassem, o que não quer dizer exatamente grande coisa, mas pelo menos para criar um rito de entrada numa instituição em que aqui é assim. Então, não era um PPP registrado num livrão grosso que ela oferecia aos professores num primeiro momento, era um papelzinho de uma folha, duas páginas no máximo, aonde estava dito coisas do tipo: aqui não se grita com criança, aqui as pessoas se ajudam umas às outras. Então, todos os pressupostos fundamentais que eram desdobramentos do PPP da escola, mas dito em palavras simples, né, eram oferecidos aos educadores. Eu acho que isso ajuda para criar essa cultura do "aqui é assim", né? É o que eu diria. Consegui, ainda falta 2 minutos para... Nós somos um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Eu queria agradecer muito a sua fala, a gente ficaria aqui mais tempo nessa conversa, mas a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer os intérpretes, o Rony e a Camila,
e a equipe técnica da Cenotec que nos pôs aqui nessa sala e cuidou da gente, e também ao público que esteve presente aqui, te ouvindo, e dizer para as pessoas não esquecerem dos links que estão publicados, que é a lista de presença e avaliação, o link da Onda Literária, e dizer que a sua fala foi o começo desse dia, desse último dia, e que nós temos outras palestras no transcorrer dessa quarta-feira, e que todos estejam lá, tá bom? E muito obrigada. Muito obrigada, Rosária, foi muito gostoso, Rosaura. Até de tarde. Até de tarde, aí com o Fabrício. Tá bem, então. Um abraço. Obrigada por tudo. E um abraço a todos. Tchau.